Olá, tudo bem? Meu nome é Cleverton Barbosa, eu sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental da nutrição. Hoje eu vim falar um pouco sobre a saúde da pessoa preta no Brasil. Em 2018, a Organização das Nações Unidas, ONU, publicou um artigo. Esse artigo mostrava que negros têm a maior incidência de problemas de saúde evitáveis no Brasil. Isso quer dizer que a população negra fica mais doente de problemas de saúde que poderiam ser evitados. Esses problemas poderiam ser evitados se o acesso à informação, educação e saúde chegasse a essas pessoas. Esse artigo deixava claro que pessoas negras não são pessoas doentes, porém as condições de vida são diferentes. Pessoas pretas também estão mais expostas ao risco de morte violenta intencional, assim como aconteceu recentemente e declaradamente com George Floyd nos Estados Unidos, porém como acontece frequentemente no Brasil, sem falar nos casos que a gente não toma conhecimento. Negros não aparecem na lista dos grupos de risco para complicações da Covid, mas a Associação Brasileira de Saúde Coletiva publicou agora em maio de 2020 um artigo falando sobre o risco de negros morrerem pela Covid. Esse risco é 62% maior quando comparado a pessoas brancas. Apesar dos dados do governo federal mostrarem que os negros tiveram o maior aumento no número de óbitos e hoje registram mais mortes entre os hospitalizados, a gente não tem informação de quantos testes foram feitos em negros ou quantos casos foram confirmados por raça, por exemplo. Quando questionado sobre isso, o Ministério da Saúde disse que não existe nenhum estudo que coloque a raça como fator de risco. O que nem todo mundo entende é que o que coloca o negro em risco não é a raça, mas o racismo. O racismo que está estruturado na sociedade dificulta o acesso dos negros à saúde e a diversos outros serviços, que são básicos, nada mais do que direitos humanos. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 54% da população brasileira é preta ou parda. Isso é, mais que a metade da população. Dados do IBGE de 2018 também mostram que aproximadamente 76% das pessoas pretas ou pardas vivem abaixo das linhas da pobreza. Dessas, cerca de 17% vive com menos de R$ 10 ao dia. Então, como levar saúde, como falar de saúde para pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer? A gente precisa se posicionar. Todos esses dados mostram algo óbvio, mas que muita gente cisma em não querer acreditar. O racismo existe. Existe sim, e ele não afeta só a saúde das pessoas pretas, mas também a sua expectativa de vida. Ai, mas a galera vem com essa de que vidas negras importam? Isso sim é racismo, porque todas as vidas importam. Sim, eu concordo que todas as vidas importam, isso é incontestável. Mas quando alguém usa essa ideia para contestar um movimento antirracista, por exemplo, isso na verdade é racismo. Se a gente parar de falar de racismo, ele não para de existir, não. A gente precisa de muito mais. Eu vi um vídeo essa semana que ilustrava muito bem isso. Eu não consegui achar ele. Então eu vou deixar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Cara, me ajuda, por favor, minha casa tá pegando fogo. Mas eu também tenho uma casa. Mas a sua tá pegando fogo? Não, mas eu também tenho uma casa. Sim, essa parte eu entendi, Mas mas... eu também tenho uma casa. Todos nós temos uma casa, mas a casa de pessoas pretas tá pegando fogo. E não é porque elas deixaram o gás aberto, é porque elas são pretas. Entendeu? Ai, Cleverson, não vem com essa, porque eu estudei muito bem e a abolição da escravatura já aconteceu, ó. A abolição foi um marco histórico. Mas imagina só a cena. Você é escravizado. O branco aprende que você nasceu para servir. Aí vem uma princesa, assina uma lei e depois disso... Só que não, né? O negro não foi reintegrado na sociedade. Se os negros são tratados com desigualdade nos dias de hoje, imagina então naquela época, onde do dia pra noite os brancos foram obrigados a conviver com os seus escravos livres. Porém, esses escravos não tinham trabalho, não tinham casa, eles não tinham nada. Muitos voltaram a trabalhar para os brancos, inclusive. A diferença é que eles não eram mais escravos por lei. E só. Então, se você é branco, entenda que você tem privilégios sim. Privilégio é saber que nenhuma situação desconfortável ou dificuldade que você tenha passado na vida tem a ver com a cor da sua pele. Cleverson, mas então o que eu faço pra acabar com isso? Boa pergunta. A gente consegue melhorar o que está acontecendo. Pesquise sobre racismo, leia, estude, assista documentários. Vá um pouco além do que os livros de história mostraram pra gente até hoje. Converse com pessoas pretas e use o que você aprendeu para educar outras pessoas. Apoie empreendimentos de pessoas pretas. Pare de fazer piadas racistas e pare de aceitar que outras pessoas contem piadas racistas. Não eleja políticos racistas. Se você é branco, quando estiver com um negro em qualquer situação da sua vida,
Lembre-se que o seu lugar é de privilégio e não superioridade. E só assim a gente vai conseguir mudar a realidade da saúde de pessoas pretas hoje no Brasil. Entenda que o caminho em direção a condições mais justas de vida para a população negra é longo, mas a gente nunca vai percorrer sem dar o primeiro passo. Tchau, tchau.